meu primeiro encaminhamento, te pergunto por que não foi realizado em Santa Maria, que foi o local onde aconteceu esse triste incidente. E apenas para atualizar, agora há pouco encerrou o depoimento de uma das testemunhas, Kátia Giane Pacheco Siqueira, ex-cozinheira da Boate Kiss, e que sobreviveu naquela tragédia. E depois disso, o juiz anunciou um intervalo até às 20 horas, depois começa o depoimento de Kellen Ferreira. Portanto, agora o intervalo no julgamento que está acontecendo em Porto Alegre. Doutor Cristian da Costa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, queridos ouvintes, caro Gilson, caro Cícero. Boa noite. Bom, muito pertinente a tua primeiro questionamento quanto ao porquê de não ser feito na localidade de Santa Maria. É até complicado nós explicarmos assim num primeiro momento, é o que nós chamamos de desaforamento. Em curtas palavras, seria mais ou menos o seguinte, seria basicamente a mãe julgar o agressor de seu filho. Porque a comunidade de Santa Maria, ela vivenciou na prática todos esses horrores, todas essas situações, os dramas. Tem gente que eu conheço de lá que diz que quando passa lá não consegue nem olhar para o local. Então, seria basicamente tu pôr o julgamento nas mãos das próprias vítimas, certo? E haveria um condicionamento dos jurados, porque os jurados eles são escolhidos na comunidade. Eles são escolhidos num número X e no dia são selecionados 7, que compõem o conselho do júri. Então, esse desaforamento que é levado de Santa Maria a Porto Alegre é uma praxe forense permitida pela lei, que autoriza e mantém uma certa imparcialidade dos julgadores, que são pessoas comum do povo, leigos, comerciários, professores, servidores públicos, que não têm um conhecimento técnico e aprofundado da área jurídica. Então, seria para evitar, inclusive, a parcialidade do julgado. E, no caso, esse júri formado, se fosse feito em Santa Maria, o julgamento fosse em Santa Maria, ele aconteceria com pessoas da comunidade de Santa Maria. Mas, no caso, Perfeito. em Porto Alegre, ele está sendo com pessoas da região de Porto Alegre? São regionais, são pessoas locais da cidade de Porto Alegre. Porque toda a comarca, ela elege representantes do júri, que compõem o conselho do júri, de moradores, né, eleitores da comarca, que muitas vezes ou são voluntariamente inscritos, ou, no caso de falta, o próprio Tribunal Regional Eleitoral, ou a Junta Eleitoral, seleciona aleatoriamente alguns cidadãos e envia para o fórum para compor uma lista de jurados que anualmente ela é renovada. E até como a gente está falando já dos jurados, interessante hoje, até foi divulgado que não é praxe, o que a gente pelo menos pela imprensa quando acompanha julgamentos, júri popular, nunca se teve notícia, pelo menos eu nunca ouvi falar do nome dos jurados. Claro que se tem a identificação justamente para o processo, para saber quem está julgando, todas as informações, mas divulgado à comunidade, pelo menos principalmente através de meios de comunicação, eu nunca havia ouvido falar, e até naqueles júris que eu acompanhei em Lajeado, Estrela, na época que fazia a parte policial, a editoria aqui do Grupo Independente, nunca havia percebido isso. E a gente sabe que imediatamente aqueles nomes foram retirados das redes sociais ou da imprensa escrita, enfim, através da internet. O que pode ter havido, doutor, naquele momento que foi liberado para a imprensa justamente o nome dos jurados? E se isso vai acabar prejudicando de alguma forma? Bom, senhores, eu particularmente tenho 12 anos de área criminal, não sou nem novo nem velho. Tenho um certo chão, né? Um certo conhecimento, certos júris, não tanto quanto os meus colegas, mas tenho um certo conhecimento da área prática na tribuna do júri, que vamos e viemos é algo totalmente apartado do cotidiano que nós costumeiramente vimos em salas de audiência, certo?
Quanto a essa questão, primeiro envolve uma parte muito técnica, tá? Que a Constituição nos garante a publicidade de todos os atos judiciais. Esta é a regra. Ponto. Mas toda regra no direito brasileiro, principalmente, tem uma exceção, né? Senão não será nosso direito. Será garantido o sigilo, tá? Quando importar em algum prejuízo às partes. E, neste caso, as partes seriam os próprios jurados. Não é costumeiro, realmente, nós expormos os nomes dos jurados. Até porque os jurados eles estão sob a mira de vítimas, familiares de vítimas, réus e familiares de réus. E num tribunal do júri, ou você absolve ou você condena. E nem todo mundo sai contente. Podem até questionar, mas dizer, doutor, os nomes vão à ata. Ok, vão à ata. Só que este é um processo que está sob sigilo. Então, de certa forma, neste ponto, até eu acompanhei o primeiro dia do julgamento, e eu achei o magistrado muito coerente, muito firme nas decisões. Não sei se foi um lapso ou alguma questão de momento, de empolgação, às vezes até de nervosismo, porque às vezes, por mais experiência que tu tenha, quando tu senta na frente de uma multidão, de familiares, de 300, 400 pessoas presentes, mais de 30 mil pessoas te olhando pela internet, pode ser que pessoalmente não te impacte, mas espiritualmente, emocionalmente, mexe. E acredito que foi um lapso do julgador. Eu acredito que ele não fez por maldade, né? Ele não fez por maldade, porque ele está conduzindo de uma forma muito, muito boa esse julgamento. Interrompendo quando tem que interromper, dando a palavra quando tem que dar. Eu acredito realmente, senhores, que foi um lapso, que não é costumeiro disso acontecer. Esse julgamento está sendo comentado, seria o maior da história do Rio Grande do Sul. E a previsão aí é demorar aí em torno de 2 semanas, 15 dias. Como é que se faz um julgamento desse? Como é que se protege as pessoas em relação ao júri, o júri, por exemplo, como é que se protege? Qual é o que envolve todo o bastidor até chegar a esses dias, chegar a um julgamento o mais justo possível? Bom, senhores, essa questão ela vai envolver um grande aparato público e, por lógico, custos ao governo, né? Porque todos os custos são suportados pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário é público e advém do povo a manutenção. Quanto à questão desse julgamento longo, que são mais de 20 e poucas vítimas, mais os réus para serem ouvidos, e hoje só foi ouvida uma vítima. A primeira foi hoje. A primeira, e se alongou durante, né, toda a tarde. Óbvio, porque são questionamentos de inúmeros profissionais, dentre advogados, promotores e assistentes de acusação. A lei nos diz que os jurados eles têm que ficar totalmente e absolutamente incomunicáveis entre si e com o mundo exterior. Ou seja, é dali para um quarto de hotel, isolados, sem direito a conhecimento do mundo externo. Porque tendo conhecimento do mundo externo, tu vai, querendo ou não, tornando-te parcial ao ponto de formar o teu pré-julgamento somente pelas manifestações que tu vai ver, seja a favor ou contra. Não estou falando somente que levaria à condenação, certo? Sim. Levaria também, óbvio, a uma absolvição. Então, essa imparcialidade e essa incomunicabilidade ela é exigida para que não haja uma tendência nem de um lado nem para o outro. Então, eles devem sim ficar este tempo todo longe da família, longe do mundo exterior, de redes sociais, de qualquer forma de comunicação que possa torná-los parciais ou pré-formar o seu julgamento. Bom, são 4 réus, certo? 4 que estão sendo julgados hoje, a partir de hoje. As estratégias de defesa, elas se enlaçam, elas são trabalhadas em conjunto ou cada um tem a sua defesa particular? Qual a melhor estratégia nesse momento para cada um dos réus? Bom, senhores, eu vou emitir aqui um parecer pessoal, particular, tá? Que seria a forma que acredito que eu e o escritório ao qual eu trabalho, nós conduziríamos essa forma desse julgamento. Particularmente, conheço muitos dos advogados que estão lá e são pessoas de renome nacional e muito competentes, certo?
Então, num júri desse tamanho, qualquer forma de tu desestabilizar a acusação é um ganho positivo, tá? Eu percebi que há uma certa desconexão entre as defesas. Alguns pontos convergentes e outros nem tanto, correto? E eu hoje até estava conversando lá no escritório que este é um júri que você escolhe a justiça social moral ou a justiça legal. As duas não estão andando juntos. A justiça moral, social, é o que a maior parte quer ver, que normalmente a mídia transparece, não querendo ser tendenciosa, porque houve mais de 200 mortes, e isso ocasionou um choque em âmbito internacional. Tá? Só que no meu ponto jurídico, legal, e que muitos, inclusive, possam vir me criticar, é na justiça legal, ao meu ponto. Eu não acredito que qualquer um dos 4 tenham acordado e pensado, hoje vou matar 252 pessoas. O fato aconteceu, foi horrível, nem se comenta. Aí se fosse um familiar teu, bom, será um familiar meu vitimizado. Só que eu, particularmente, tenho uma certa consciência jurídica e legal. Eles devem ser punidos? Devem, não estou pedindo absolvição. Nem estou dizendo que irão ser absolvidos, mas devem ser punidos exatamente na gradação do que aconteceu. Esse ponto, a gente estuda muito na parte do direito quando a gente fala de tipicidade, onde envolve uma conduta. Conduta hoje do ser humano, tu não sabe se ele é voltado para o positivo ou para o negativo, ele só age. E isso que a gente chama, que está ali dentro, interno da tua cabeça, é o elemento subjetivo. Como é que tu vai extrair um elemento subjetivo de alguém que naquela noite, além de quase perder a sua vida, vitimizou mais de 240 pessoas? É neste ponto que eu acredito que as defesas trabalharão ao seu favor e neste ponto que a acusação vai trabalhar para demonstrar que eles sabiam que podiam acontecer. A defesa também vai trabalhar nisso. Tanto defesa quanto a acusação vai dizer, ó, eles sabiam que podia acontecer. Só que onde vem a diferença? A defesa, particularmente, vai dizer o quê? Eles não queriam o resultado. A acusação vai dizer o quê? Eles só não queriam, como eles assumiram o risco de produzir o que a gente chama de dolo eventual. Ele não teve a vontade direta, mas a partir do momento em que ele superlotou a casa e permitiu aquele show pirotécnico, no seu íntimo, para a acusação, eles disseram, ó, o que acontecer, aconteceu. Que não é o que eu acredito, particularmente. Acaba assumindo o risco. Está assumindo o risco. Então, vai ser muito, muito sensível a discussão entre defesa e acusação, porque é inegável que o fato aconteceu e aconteceu na propriedade dos réus. Isso é inegável. Agora, a gente vai querer saber se essa conduta foi dolosa, com vontade, ou não digo vontade direta, mas sim vontade de assumir, ou se ela foi consciente sem querer que tivesse ocorrido. Então, eu particularmente acredito que o liame da defesa e da acusação vai ser justamente nesse ponto subjetivo. Então, quem souber trazer o jurado melhor e demonstrar essa falta ou essa presença de requisito é que vai conduzir o júri para uma condenação ou para uma absolvição. Existe a possibilidade de uma condenação grande, né, uma pena, né, gigantesca, mas também existe, como o senhor falou ali, de uma pena daqui a pouco mais branda. E perante a sociedade, como é que isso pode ser visto, principalmente na comunidade de Santa Maria, onde aconteceu tudo? Porque pela justiça aconteceu assim, 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 eles sabiam que podia acontecer, mas não tinham o interesse, não queriam que acontecesse, correram o risco, né? Mas existe essa possibilidade de 2 penas, uma muito grande, outra mais branda. Como é que o senhor vê isso? Senhores, o homicídio culposo, ele sai de 1 ano, certo? Homicídio normal, sim, sai de 6. Qualificado, ele parte dos seus 12 mais as qualificadoras, e vai provavelmente mais um concurso formal, vai exasperar a pena, ou seja, vai ficar uma pena bem alta. Tá?
Neste ponto, é muito interessante essa parte técnica, porque eu sou muito voltado à lei. Eu gosto muito de interpretar e usá-la diariamente. Tá? Nós estamos hoje, até por nossos representantes políticos, não nos dar o melhor exemplo, é que a sociedade busca meio que fazer justiça com as próprias mãos, mesmo quando, creio eu, no meu ponto de vista jurídico, não seria o acertado. Mas este é o meu ponto jurídico. Eu não estou aqui entrando em debate ou questão, é o que eu analiso. A comunidade de Santa Maria vai querer a justiça social. E a justiça social é o apenamento máximo que for possível. Certo? Essa é a justiça que a cidade de Santa Maria espera e creio que estão justíssimos, certo? Estão justíssimos no seu âmbito, inclusive de dor, de sofrimento, mas é algo que eu parto de um pressuposto que a gente não pode justificar um erro com outro, certo? Então, nós não estamos mais na antiguidade da lei de talhão, que é olho por olho, dente por dente. Um processo penal por si só, quem já teve algum procedimento que seja uma multa de trânsito por embriaguez, que teve a carteira cassada, sabe o quanto pesa. Agora, vocês imaginem 8 anos aguardando um julgamento em que tu não sabe se tu permanecerá solto ou se tu terminará teus últimos dias preso. Porque não são pessoas jovens, né? Então, é ruim, muitos familiares devem estar me xingando, me criticando, só que eu não estou pedindo a absolvição deles. Eu estou dando o meu ponto de vista jurídico. Claro. Então, seja lá qual for a condenação, ela será justa. É o que eu acho. Mas não seria o meu ponto de vista. Além do que, na verdade, eles estão sendo acusados pelas 242 mortes e, além disso, também por todos aqueles outros que sobreviveram também por tentativa de homicídio. Ou seja, todos eles não estão sendo acusados por um crime ou pelo crime ou pela morte de uma pessoa. O que a gente acompanha nos nossos julgamentos aqui, por exemplo, geralmente é por uma, talvez duas pessoas, né? O que daí a pena não fica, ou se fica elevada em caso de condenação, enfim, né? Mas por uma ou duas pessoas, talvez 3, mas lá são 242 pessoas, ou seja, se houver uma condenação e com pena grande, para cada uma delas isso se multiplica. Certo. Nestes pontos, nós temos uma técnica na parte do direito penal, ali no artigo 69, 70 e 71 do Código Penal, tá? Que quando há um ato e uma multiplicidade de resultados, tá? O juiz pode, ao invés de acumular todas as multas, que a gente chama o cúmulo material, somá-las, tá? Que seria este caso, porque foi um ato, né? Um show pirotécnico que levou a todas aquelas mortes. Então, será um concurso formal. Ele vai, nas qualificadoras, se todas permanecerem, fixar a pena ao máximo. Certo? E nessa fixação, ele vai exasperar o máximo da pena. Isso eu estou falando do homicídio consumado, que leva também em consideração depois a tentativa, que são 2 delitos diferentes, tá? Então, ele vai fixar e exasperar uma, fixar e exasperar outra e depois somar. E sim, vai ser um apenamento bem pesado. Um apenamento bem pesado. Só que esse apenamento, eu entro na questão, principalmente técnica e legal, de que, assim, nós particular, a gente somente vai fazer o que a lei não proíbe. Se a lei nada fala e nos der autorização, a gente vai fazer o quê? Vai fazer. É uma questão que muitos me perguntam. E a questão técnica de quem liberou? Eles não teriam feito se não tivessem alvará. Eles não teriam posto tantas pessoas se tivesse fiscalização. Certo? A partir do momento que nós transmitimos parte de nossa responsabilidade para a tutela do Estado, é dizendo, pai, Estado, atue por nós e nos direcione. Então, essa é uma questão que também deve ser levada em conta pelos jurados e pelos familiares das vítimas, pela acusação e pelas defesas. Que eu, no meu íntimo, creio que deveriam existir muito mais réus do que estes 4.
Até nesse sentido, né, quando se tem um evento tão grande assim como esse que aconteceu lá em 2013 em Santa Maria, se esperava que o Estado, a partir dessa situação, pudesse justamente rever algumas coisas, o que não acontece, né? Então, daqui a pouco, amanhã ou depois, se está sujeito a acontecer, talvez não nessa dimensão, mas situações parecidas ou semelhantes da mesma natureza, talvez não com tantas vítimas, enfim, mas pode acontecer porque justamente não há essa fiscalização, todo esse cuidado que deveria haver. Eu me recordo que logo em seguida que aconteceu todo este evento, e foi trágico, a transmissão ao vivo, vendo as pessoas quebrando parede, aquela fumaça, gente amontoada no banheiro, eu equiparo isso a uma câmara de gás na época da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, né, que tu olhava aqueles campos de concentração das pessoas simplesmente empilhadas. Foi uma cena de terror e eu acredito que ninguém vai esquecer isso. E eu sei que logo em seguida houve um recrudescimento fantástico em liberações de alvará e fiscalizações de casas. Chegava a ser 2, 3 por mês, o que antes não ocorria num ano. Então, será que nós precisamos, para coibir, esperar acontecer? Será que nós não teríamos já o direito de que o Estado atuasse mais efetivamente do que ele estava atuando? Para que deixar acontecer para depois mostrar que o Estado está presente? Porque, ao meu ponto de vista, até não morrer 242 pessoas, o Estado estava omisso. Se dava um jeitinho no alvará aqui, se recusava um PPCI ali, tudo se dava um jeito. Agora não, é 2 portas de incêndio, é plano de proteção contra incêndio, é tudo regularizado. E a fiscalização, ao meu sentir, que eu vejo, já diminuiu um pouco mais. Talvez ela aumente agora em virtude, novamente, do julgamento. Tudo bem. Cícero, eu tenho mais um questionamento para encerrar da minha parte, até pelo avançado da hora. Como serão muitos dias, aí se fala em talvez 2 semanas ou até mais de julgamento, a estratégia da defesa, novamente falando nesse sentido, de cansaço mesmo, porque os jurados, principalmente, com o tempo, eles certamente estarão muito cansados. Se trabalha de alguma forma nesse sentido também, olhando pela parte da defesa? Eu, particularmente, nas minhas atuações, eu particularmente procuro não manter o jurado cansado. Porque um júri, ele é decidido por pessoas leigas, tá, que não tem o conhecimento técnico de um juiz tolgado onde fundamenta sua decisão. A fundamentação da decisão de um jurado, ela é baseada em 2 palavras, sim ou não. Condena ou absolve. Ponto, ele não precisa justificar. Tá? E o jurado, quando ele está muito cansado, muito exausto, a tendência é de condenar. Por quê? Porque já não absorve mais o que ele deveria absorver. E por experiência, a defesa ela tem trabalho dobrado para absolver do que a acusação para condenar. A acusação, se ela quiser condenar, ela passa metade das 2 horas e meia dela mostrando fotos de dentro da boate com as pessoas empilhadas. Ponto. Está resolvido o julgamento. Estão condenados e estão presos. Agora, quando tu tiver que explicar, senhores, a culpa consciente, ele não teve a intenção. Ele não acordou naquela manhã para matar 242 pessoas. Isso é um tema que o próprio acadêmico do direito demora para entender. Então, o que é mais fácil para vocês? Absorver 242 corpos estendidos numa cena de horror ou tentar entender a diferença de um dolo eventual ou uma culpa consciente? O que as suas cabeças absorvem melhor quando vocês estão cansados? Certo, senhores? Então, assim, ó, na verdade, esse tribunal do júri agora da Boate Kiss, ele reflete muito o pós-pandemia, que nós saímos da justiça legal para a justiça social e moral, que é o que nós estamos nos encaminhando até pelos nossos exemplos superiores, né? Tá certo. Queremos agradecer mais uma vez a presença do doutor Christian da Costa, advogado, que vem falar um pouquinho sobre,
podia ir mais longe, inclusive, né? Não, o assunto é muito interessante. O assunto é interessante, interessante e importante, Com né? certeza. A gente ficar por dentro, né? Agradecemos então mais uma vez, né, Márcio? E nós vamos ao intervalo e em seguida a gente volta com mais Operação Conjunta. Operação Conjunta. Agora você também pode conferir os conteúdos da Rádio Independente